Apocalipse 21, do verso 9 até o 22, verso 5, diz assim a poderosa palavra do Senhor. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha a 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O fundamento é de jaspe, o primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, um 10º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, como estamos repetindo, estamos aí no último ciclo de Apocalipse. Aqui, irmãos, finaliza os ciclos, tá bom? Porque no próximo encontro, na próxima exposição, serão a conclusão de Apocalipse, que é de 22:6 até o verso 21, ok? Então aqui nós vamos finalizar esse ciclo em que é do capítulo 20 até o início do capítulo 22, tá bom? E assim nós vemos tantas coisas, tantas maravilhas, tantas repetições, tantos símbolos diferentes
que nós aí já nos deparamos. A linguagem cíclica é interessante, que ela repete coisas que a gente, na nossa mentalidade ocidental do século 21, né, não precisa João estar repetindo direto: e o Senhor será a sua luz, e brilhará, e o Cordeiro a sua lâmpada. Aí de novo repete: o Senhor, né, não precisará de sol, não precisará da luz do sol, nem de dia, nem de noite, e por aí vai, né? Ele repete algumas vezes aqui. Isso faz parte da linguagem cíclica, irmãos. Então, se os irmãos se depararem com a linguagem cíclica, com textos de histórias relativas a, por exemplo, a indígenas amazônicos, por exemplo, se você se deparar com textos de missionários que descrevem a história do povo, daquele povo, os mitos que estão por trás da mente daquele povo, eles vão tratar de forma cíclica. É interessante. Ele fala uma coisa aqui, lá depois ele vai explicar. Aí ele fala aqui de novo, repete tudo de novo e por aí vai. E sempre repetindo de forma diferente, proposital. Por quê? A cultura cíclica geralmente era oral, ou seja, as pessoas aqui, o João hebreu, né, de natureza, sangue, e o seu povo é um povo cíclico porque é um povo muito de cultura oral, como ciganos, como indígenas também, e alguns outros povos tribais igualmente, tá bom? E assim, irmãos, a linguagem cíclica tem essa característica. Às vezes nós olhamos assim: para que tanta da repetição? Não, isso faz parte, porque o povo, uma das razões é que o povo não tinha o acesso às escrituras, a algo escrito como nós temos hoje. Antes, as pessoas tinham que parar para ouvir, era silêncio absoluto, irmãos. Então, quando se levantava lá um irmão, um ancião, para estar lendo diante do povo de Deus, então todo o povo se calava para prestar atenção na palavra, para prestar atenção nas escrituras, tá bom? E assim, a reverência era muito grande, muito forte. E assim, aqui nessa repetição aqui, irmãos, os irmãos também precisavam disso, tantas de repetições, para eles também fixarem em suas mentes, em seus corações, para assim, quando eles saíssem daquela reunião, sair para pregar o Evangelho e contar as histórias maravilhosas do doce Evangelho do Senhor, por aí, tá bom? E assim a gente vai delineando, mostrando para os irmãos, tá bom? Irmãos, para introduzir isso aqui, sobre a Nova Jerusalém, vou mencionar alguns personagens no Antigo Testamento que já vislumbravam a Nova Jerusalém, tá? Explicitamente, em primeiro lugar, o Abraão, né? O Abraão, ele aguardava uma cidade celestial. Irmãos, quando nós olhamos para Gênesis 12 para frente, que é Abraão, a história de Abraão, Isaac, Jacó e os patriarcas, nós pensamos que a ida à terra prometida era um fim em si mesmo. Não era, tá? Hebreus vai confirmar no capítulo 11, versos 9 e 10, diz assim: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Opa, olha aí, ó. Morando em cabanas com Isaac e Jacó, morando em tendas, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus, da qual o engenheiro e o mestre de obras é quem? É Deus. E assim, irmãos, a esperança de Abraão não estava na terra propriamente dita, lá onde ocupa hoje aquela briga toda lá pelaquela terra até hoje.
Então o próprio Abraão, se tivesse me dito, gente, vocês não entenderam. O próprio Moisés, implicitamente, ele aguardava o céu, irmãos, a cidade celestial. A motivação que levou Moisés a querer conhecer o seu povo foi o quê? A história que ele ouviu de sua mãe, mais ou menos até uns 10, 12 anos de idade, nós não sabemos a idade. Ele ouviu, a sua mãe foi contratada como babá, né? Toda aquela história lá que nós sabemos. E sendo criado ali no palácio, chegou um momento que ele queria, querendo ou não, alguma coisa com Deus celestial. Deus havia implicitamente chamado. E aí Moisés, sendo movido por essa esperança, ele erroneamente, né, pecaminosamente errou, ele ter matado o egípcio. E lá depois foi querer apartar a briga de dois hebreus. Então tu vai fazer que feito fizesse nos egípcios, com o egípcio, não fosse escondesse o corpo. Aí isso foi descoberto e aí ele fugiu. 40 anos de deserto, 40 anos de preparação. Preparação no deserto de Midian, depois mais 40 anos de ministério. Então Moisés 40 anos no Egito, deserto de Midian e 40 anos no deserto com o povo de Deus. Mas para Moisés não era o fim em si mesmo a terra prometida. Ele também almejava a pátria celeste. Ezequiel, queridos, do 40 até o 48, os últimos capítulos de Ezequiel, é uma visão celestial que Ezequiel está tendo. O nome Jerusalém, né, em Ezequiel 40 a 48, não é mencionado. E a cidade é renomeada como o Senhor está ali, ou Yahvé Chamar, né, que nós conhecemos aí. O Senhor está presente. Irmãos, a Jerusalém, o próprio termo, como dito, significa puramente o Senhor da paz. Shalachim, que é paz, vem de Shalom, paz, e Yeru, que é Yoah, ou Senhor, Senhor da paz, é o significado de Jerusalém. Então, por isso, aqui que desce do céu é a nova Jerusalém, ou seja, aquela que é o Senhor da paz. Vamos falar aí com mais detalhes sobre essa nova Jerusalém, sobre esse significado que ela tem, né? E nessa cidade restaurada haverá 12 portões representando as 12 tribos. Isso está lá em Ezequiel, não precisa abrir, está lá do 40 ao 48, ele descreve o templo, toda aquela visão celestial que ele está tendo. Bom, Zacarias também foi um profeta que vislumbrou também esse novo céu, nova terra. O 8:3 ele diz que ele viu a cidade da verdade. A Jerusalém se torna a cidade da verdade. Nunca a terrena vai se tornar a cidade da verdade, viu, irmãos? Nunca. Mas sim uma visão celestial que ele está tendo. Então, irmãos, nós temos esse vislumbre, né, introdutório sobre a Jerusalém vindoura, que é muito mais superior do que esta Jerusalém que nós estamos vendo, né, na televisão. Nos versículos, irmãos, nos versículos do 9 até o capítulo 22, verso 5, vários versículos mencionam 7 vezes Cordeiro. Então, irmãos, por mais que a gente trate do tema aqui, a Nova Jerusalém, mas é do Cordeiro, tá? Então o tema, né, principal é o Cordeiro e o Deus que estão no centro da Nova Jerusalém. É interessante que existe toda uma construção de frases, de trocadilhos na linguagem cíclica. Veja que impressionante que nós podemos visualizar
tanto em Apocalipse 17 como em Apocalipse 21. O 17 você anota, é o verso 1 e o verso 3. E o 21 é o verso 9 e o verso 10. Dois trocadilhos referentes a uma cidade celestial e a cidade terrena. Tá bom? Então, por exemplo, no verso 9, ele diz assim, aqui no verso do capítulo 21 de Apocalipse: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Grave isso. Olha lá o capítulo 17, verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas. Veja que interessante o contraste que se faz o anjo, né? O próprio anjo que falou, que segura uma das 7 taças. Mesmo o anjo do ciclo anterior. Pode ver que quando a gente fala ciclo, irmãos, ou seja, tudo nas 7 sessões de Apocalipse está acontecendo ao mesmo tempo, tá? É simultâneo, bom? E ele difere as cenas quando vai passando os capítulos. Às vezes as coisas estão acontecendo, tá acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente vai ver em capítulos posteriores, né? Então, no verso 3 do 17 diz assim: transportou-me o anjo em espírito ao deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Agora veja o verso 10 do capítulo 21. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, irmãos, quando a gente já falou sobre a queda da grande Babilônia, da grande prostituta, então veja esses trocadilhos, os 2 versículos lá e os 2 versículos aqui, bem semelhantes, só que em oposição um ao outro, né? Em oposição. Um está falando da derrota da grande meretriz, que simboliza o quê? Simboliza sistema econômico, religioso do prazer, praticado por quem? Pelas pessoas de todo o mundo. Aonde é praticado? Em todo o mundo, tá? É por isso que se chama cidade Babilônia, e é uma referência direta ao Império Romano, que tinha todas essas práticas miseráveis, pecaminosas também, e hoje, né, representa aí todo o sistema ímpio que está aí em nossa vista. E aí a Jerusalém celestial representa o quê? Se a Babilônia representa todo um sistema, todas as pessoas em toda a terra, o que a Nova Jerusalém representa? O reino do Cordeiro, o povo do Cordeiro e a cidade a adornagem celestial do Cordeiro. Mas como assim significa tudo isso? Irmãos, a Nova Jerusalém, ela tem um significado muito mais do que um lugar, mas sim do próprio povo de Deus. Vamos chegar lá, tá bom? E a cidade é tanto o povo de Deus como um lugar eterno. As 2 coisas. Aqui João escolheu a imagem da cidade como um contraste com a cidade do mal, a grande Babilônia, a fim de confortar os crentes sofredores com a promessa da bênção futura. Babilônia era tanto um povo quanto um lugar. Então, por exemplo, a Nova Jerusalém é um povo. Veja nos versículos 9 e 10, que no versículo 9 e 10, quando o anjo mostra a João a Nova Jerusalém como a noiva, a esposa. Lembra lá que esse sistema do mundo é a mulher lá
a grande prostituta, ela não tem marido, ela é desamparada, ela tem amantes, ela não tem um marido. E aqui, uma mulher representando aí, a mulher não, a cidade representando o povo de Deus e o lugar da habitação de Deus, representa aí que a esposa não é mais noiva, é esposa do Cordeiro que a conquistou. Por que sempre fala de Cordeiro? Porque foi aquele que deu a vida por ela. É sempre assim essa figura, tá bom? Ele que conquistou isso, a esposa do Cordeiro, porque o texto poderia estar bem, né? Vem mostrar-te a noiva, a esposa. A gente ia saber quem era, mas faz questão de dizer Cordeiro, por causa do sacrifício do seu noivo, seu esposo, tá bom? E aqui é a primeira vez que vai se falar de esposo, ou seja, já é o estado eterno, um lugar e um povo com Deus no estado eterno. É tanto um lugar, é um povo também, é o povo de Deus também, que os versos 13 e 14 que diz que quando as 12 tribos, os 12 apóstolos, e são as 12 portas, e os fundamentos da cidade. As 12 tribos, 12 apóstolos são as portas e fundamentos. Ou seja, se recebe o nome de 12 tribos e apóstolos, então está representando piamente o povo de Deus. Veja que impressionante. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui que nós falamos na semana passada. A linguagem que João está recebendo é uma linguagem celestial. O que ele está vendo é algo que ele está comparando e trazendo a linguagem em comparação à da terra, tá bom? Lembra lá de Nicodemos, como nós já falamos, Jesus fala para Nicodemos, ele fala novo nascimento, nascer da água e do Espírito, e ele, vou voltar para o ventre da minha mãe, por um acaso? Não, você não está entendendo as coisas terrestres, quanto mais se eu lhe falar das celestiais. Jesus está falando, irmãos, é isso aqui. A visão que João está recebendo é celestial, só pode ser compreendida espiritualmente. E João faz comparações porque são coisas celestiais, são coisas tão sublimes, tão altas, tão maravilhosas, que ele compara com coisas maravilhosas da terra. Bom, então vamos, não se frustre, não fique pensando, poxa, então quer dizer que vamos chegar lá, novo céu, nova terra, não vai ter isso tudo, vai ter não. Vai ser algo tão maravilhoso que você nem vai perceber, vai ficar babando, maravilhado ali com a linguagem que nos foi passada. Mas ninguém vai se frustrar não, vai ficar todo mundo feliz, né? Todos os salvos. A Nova Jerusalém também é um lugar, ou seja, novo céu, nova terra. Bom, no verso 3, em que Deus habita com o seu povo, né? No verso 3 nós falamos semana passada. Versos 7 e 8, em que os leitores têm a opção de herdá-la ou enfrentar o lago de fogo. No versos 21, no capítulo 21, do 24 ao 26 e o 26, né, dizem que a glória das nações é trazida para dentro dela. Em resumo, ela representa o céu, tanto os santos que nela habitam quanto o lugar de sua moradia. Irmãos, interessante que em dado momento da vida humana, lembra lá da Torre de Babel, capítulo 11 lá de Gênesis, não precisa abrir, né? 10 e 11 lá de Gênesis, está lá o relato, lá na terra de Sinar. Onde é Sinar? Babilônia. Veja que interessante, na terra de Sinar, é por isso que a meretriz, ela é chamada de Babilônia,
porque ao longo das épocas, Babilônia se estabeleceu como um centro cultural de idolatria. E aí representa hoje todo esse mundo. Irmãos, lá antes de Abraão, aquela descendência de Sem, Cã e Jafé cresceram muito, mas se juntaram, falavam uma só língua. E aí eles: vamos fazer uma torre, façamos um nome para si próprio. Sempre o homem quis ter um nome grande, sempre o homem quis estar no lugar de Deus, sempre o homem quis mandar em si mesmo. Vamos fazer essa torre, aí vai lá, constrói, vamos atingir o céu. Os homens queriam fazer uma cidade terrestre para chegar até no céu. Aqui acontece o contrário. O próprio Deus desce, manda descer do céu a sua noiva, o novo céu, a nova terra, a renovação da terra, a cidade, o povo, a magnitude da ocupação do povo de Deus vai ser numa dimensão cósmica, celestial e inimaginável, tá? Então, em tudo que os homens queriam atingir a força, Deus, por sua imensa graça aqui, Ele mesmo vai descer. Precisamos compreender todas essas coisas, comparar com o que Deus tem nos revelado aqui através desse livro maravilhoso, através desse capítulo. E agora nós vamos para as partes um pouco curiosas, o que constitui a Nova Jerusalém, que tanto representa o povo de Deus como um lugar. Irmãos, nós já lemos aqui todos os versículos, tá? Não retornaremos a eles, mas vamos mencionar algumas partes. Irmãos, o que constitui essa Nova Jerusalém? Pedras preciosas, pérolas e ouro, pedras e metais. Veja que interessante, né? Irmãos, tudo que está sendo representado aqui na Nova Jerusalém, pedras preciosas, pérolas e ouro, indica a preciosidade desse lugar e a preciosidade do povo que foi alcançado com o precioso sangue de Cristo. Irmãos, ele vai falar da pedra de jaspe. A maioria dos autores sérios vão falar que essa pedra de jaspe é nada mais nada menos que o diamante, por causa de seu brilho, por causa do seu fulgor. É interessante que no capítulo 4, a primeira visão celestial que João tem é o que? O trono de jaspe, ou seja, um trono tão transparente, cintilante, brilhoso, diamante, uma beleza incrível. Imagine uma coisa, como ela está vendo tudo aquilo, é de uma beleza tão grande, que supera qualquer diamante. Eu já vi pedacinhos de diamante perto de uma extração lá na Venezuela. Tinha uma feira assim, e os diamantes brilha, irmãos, brilha que é uma belezura. Eu nunca vi uma pedra assim grande, diamante, mas as pedrinhas pequenas, mas brilha um fulgor assim incrível. Brilha por conta própria, não é luz de sol, de nada, não. É incrível. E assim, que João está vendo uma pedra de diamante, até que compara, mas é muito mais sublime. Irmãos, aqui ele vai mencionar várias pedras preciosas, as portas de pérola, ele vai mencionar as pedras lá de jaspe, esmeralda, a safira, uma pedra azul, esmeralda verde, ametista, lilás, e por aí vai. Das pedras. Agora, irmãos, isso aqui são tudo também que está apontando, são profecias do Antigo Testamento que agora estão se cumprindo, tá bom?
Por exemplo, Isaías 54, 11 a 12, diz assim, concernente à restauração de Jerusalém, né? Ó cidade aflita, eu a edificarei com turquesas ou safiras, farei de rubis seus escudos, de carbúnculos suas portas, e de pedras preciosas os seus muros. As pedras, irmãos, mencionadas aqui, são parte do peitoral também do sumo sacerdote. Lembra lá que no peitoral do sumo sacerdote era um palmo de largura e um palmo de altura. Então ficava 3 pedras, mais 3, 12. Todas essas 12 pedras são mencionadas aqui, com uma variação de nomes, tá? E aqui em Apocalipse. Então, significa também o povo de Deus. Do mesmo jeito que as pedras preciosas significavam o povo de Israel, que o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote que levava o quê? Os pecados do povo até o Santo dos Santos. Olha que impressionante. Então, indica essas pedras preciosas, indica essa beleza, essa formosura que o nosso sumo sacerdote, pelo oferecimento do sacrifício que ele fez, entrou no Santo dos Santos, purificou esse povo e ficou essa beleza rara. Bom, e assim, irmãos, enquanto que somente aos sacerdotes se permitia andar pelo piso do templo de Salomão coberto de ouro, na Nova Jerusalém todos os santos andam por suas portas, por suas ruas de ouro. Está lá escrito, irmãos, em 1 Reis 6,30, o piso do templo de Salomão, não esse templo aí, que já está lá em Jerusalém, e nem o de São Paulo, era de ouro o piso, mas só os sacerdotes poderiam andar. Resumindo, né? Nós somos sacerdotes do Altíssimo e nós andamos. Então é uma figura, aquilo que Deus mandou o Salomão, Davi fazer, é uma figura de como será o novo céu, a nova terra. É algo tão maravilhoso que é inimaginável. Porque como ele diz, ouro puro, ouro branco, é algo muito mais sublime do que ouro, irmão. Ele compara porque é algo valioso, tá bom? Então é algo muito mais valioso que ouro. Irmãos, fechando aqui sobre as pedras preciosas, se irmãos tiverem alguma dúvida, alguma indagação, que às vezes a pessoa ouve isso, né? Sempre ouviu dizer, ali vai pisar as músicas, né? Vamos pisar em rua de ouro com Abraão, Jacó, e vamos cantar, vamos voar, não sei o quê. Não, irmãos, calma aí, bota o freio nisso. É algo muito mais sublime. Bom, e a gente não vai se tornar anjo não, viu? Em nenhum livro da Bíblia, em nenhum texto de Apocalipse diz que a gente vai se tornar anjo, ter asas, criar asa e começar a voar com os anjinhos, né? Pelo amor de Deus, irmão, vamos parar de viajar na maionese. Tem muito trabalho lá na eternidade, viu? Coisa que vai ter é muito trabalho. O texto de Apocalipse, toda vez que menciona a eternidade, ele vai dizer, e os seus servos o servirão, e os seus servos estarão servindo de dia e de noite, ou seja, sempre, para todo sempre. A gente não vai cansar, a gente cansa aqui por causa do pecado, por causa da nossa idade, por causa de muita coisa, né? Mas nós não nos cansaremos na nossa pátria vindoura. Irmãos, agora os muros altos, irmãos. O que é que os irmãos pensam a respeito de muros? E agora, para que muro? Satanás de tamanho, canto nenhum, tá. Lago de fogo. O falso profeta também, a grande meretriz também, o anticristo também, e todos os opositores também, os demônios todos também, já está todo no lago de fogo. E agora? Para que muro, gente? Ou você acha que vai chegar lá no céu? Espera aí, vou contar quantos muros tem, as pérolas no meio do muro, os fundamentos, para ver se está lá o nome dos 12. E Paulo, tem que estar o nome de Paulo lá, que é 12 apóstolos. Opa, vai estar não o nome de Paulo não, e agora? Irmãos, o tamanho, a imensidão desse lugar é algo inimaginável. Ou seja, vai abrigar crentes
de todas as eras, desde Adão até o fim, até a volta de Jesus. E vai ter anjo também, as criaturas lá meio esquisitas lá, aqueles seres descritos lá por Ezequiel, os seres descritos aqui por João também, né? Os 4 seres viventes e tantos outros, né? Seres celestiais, enfim, vai abrigar o povo de Deus, seres celestiais. Tá pensando que é pequeno, né? É uma dimensão cósmica, é uma dimensão imensurável. Ele conta, né? A vara de medir era de ouro, aí 12.000 de largura, 12.000 de comprimento, 12.000 estádios, que significa aí mais ou menos, um estádio tinha mais ou menos 230, 300 metros, mais ou menos, um estádio romano, né? O grego. Mas aí, alguns fazem as contas, dá mais ou menos 2.400 a 2.500 quilômetros. 12.000 estádios de largura, 12.000 de altura, 12.000 de comprimento. Ou seja, é um cubo, 3 partes iguais. Só pelos números dá para perceber que é simbólico. São números simbólicos. Todo número em Apocalipse não vá tomar por literal, senão você vai criar uma seita. Feito os testemunhos de Jeová. Não, os 144.000. Nós fazemos. Eles já passaram de 144.000, continua dizendo. Então, irmãos, não vá tomar por literal uma linguagem celestial. Esse 12, sim, a gente vai chegar lá, né, sobre esse 12. Mas os muros, né, com os fundamentos dos muros, nome dos apóstolos. Lá também está o nome das 12 tribos, que não é mencionado aqui, nem o nome dos 12 apóstolos, nem das 12 tribos. Ele não menciona, só cita. Então está significando a segurança do povo de Deus. Irmãos, estar com Cristo na eternidade é estar eternamente seguros com Ele. Na antiguidade, as cidades precisavam de muros. Por causa do quê? Inimigos. E ele menciona aqui, irmãos, que as portas da cidade não se fecharão, né? Por que isso? Porque de noite, ao anoitecer, entravam os guardas e passavam os ferrolhos, jogava lá os ferros gigantes lá de tranca. Pronto, ninguém entra, ninguém sai, só ao amanhecer agora. Por isso que Jesus fala, né? A noite vem em que ninguém trabalha, né? Porque os trabalhos eram feitos de dia. De noite não era para trabalhar, de noite era para festa, dormir, por aí vai, né? E assim, irmãos, significa segurança do povo de Deus. Estaremos eternamente seguros com o Senhor. Bom, é tanto que o texto menciona tanto a comunidade toda do povo de Deus, né? Que nós vamos falar agora. Um outro aspecto da Nova Jerusalém, que é todo o povo de Deus, ou seja, as 12 tribos, 12 apóstolos que estão lá no muro, né? No muro e nas portas. Muros, apóstolos e nas portas. Agora você não venha com essa pergunta de quem são os 12 apóstolos. O texto não está querendo dizer nada disso, irmão. Se é Matias ou se é Paulo, pelo amor de Deus, não vamos ficar brigando não, mas vamos dizer, é Matias, né? Os apóstolos eram conhecidos como os 12. Você sabia disso? Na época do Novo Testamento eram chamados de os 12. Não, vai lá e fala, vamos reunir os 12, vamos conversar com os 12. Não era um conselho, não, era os 12. O apóstolo Paulo menciona isso também, o próprio João menciona lá no seu evangelho, né? Os 12, tá? Então, esse 12, nós vemos já nas escrituras que 12 é o significado da comunidade do povo de Deus. Tem a ver com Deus e seu povo e sua morada, tá bom? Toda a Bíblia vai mencionar sempre 12. No quesito 12, lembre do povo de Deus, da comunidade dos santos.
É interessante que o apóstolo Paulo afirma que as famílias estão edificadas sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, com Jesus Cristo mesmo como a principal pedra angular. O apóstolo Paulo já dizendo, prevendo alguma coisa, dizendo: povo de Deus, fundamento é sobre o que? Os apóstolos e os profetas. Aí nós temos o que? O Novo e o Antigo Testamento. Sobre o cumprimento, sim, irmãos, só mencionando aqui, lembrando, as pedras preciosas, a gente vai pegar uma por uma aqui. De jaspe, o significado de jaspe é isso. A safira é azul, aí o significado é o mar. A esmeralda é verde, é as plantas. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não precisa, não é necessário. O que o texto está querendo nos comunicar, irmãos, é simples. É a beleza, a diversidade da tamanha beleza do povo de Deus e do lugar da habitação de Deus. Irmãos, quando ele fala aqui o comprimento, altura e largura, né, que ele mediu lá, 12 mil por 12 mil, vai dar ao cubo, aí, mais ou menos. Irmãos, quando essa medida é igual ao cubo, o Velho Testamento já mostra um vislumbre. O templo construído por Salomão está lá mencionado em 1 Reis 6:20, diz assim, que o santuário interior tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura, ou seja, o Santo dos Santos era 9 por 9 por 9. Cubo indica aí uma perfeição da parte de Deus. O lugar da habitação de Deus e o seu povo serão perfeitos, de modo que será impossível pecar ou tentar pensar no pecado. Impossível. Então, é um lugar e um povo absolutamente perfeitos. E sim, irmãos, também sobre essa questão do brilho, do resplendor, é mencionado lá em Isaías 60:19, em consonância com Apocalipse 21:23, que diz que a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Lá em Isaías 60:19 diz assim: o sol não será mais sua luz de dia, e você não terá mais brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre, seu Deus será a sua glória. Irmãos, já está profetizado, e aqui só está se cumprindo. Não precisaremos de mais nada com referente à luminosidade dos astros celestes, mas somente do Senhor, que será o nosso tudo, sempre o nosso tudo. Lá em Isaías 60:11 diz assim: suas portas permanecerão fechadas, abertas, jamais serão fechadas, dia e noite, para que lhe tragam as riquezas das nações. Que bênção, né? É tanto que o verso 24 diz que as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Irmãos, tudo isso aqui, o texto está dizendo que gente de todos os povos vai estar contemplando, servindo e adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem um poema, um autor desconhecido, que diz assim, veja que interessante: o céu, a luz do céu é o rosto de Jesus. A alegria do céu é a presença de Jesus. A melodia do céu é o nome de Jesus. A atividade do céu é o serviço de Jesus. A harmonia do céu é o louvor de Jesus. O tema do céu é a obra de Jesus. De fato, irmão, quem escreveu isso aqui foi uma pessoa que foi iluminada pelo Senhor. Certeza de que tudo isso aqui foi mencionado em Apocalipse. Tema central,
né? O texto bíblico aqui de todo esse livro está centralizando-se no Cordeiro. Bom? E aqui, irmãos, vamos finalizar com o Éden escatológico, ou o Éden celestial, ou o Éden vindouro. Aí a gente vai lembrar lá do Jardim do Éden, tá bom? Muitas menções aqui ao Jardim do Éden no final aqui, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, se ler o texto aí, por favor, responda aí também. Sacanha não. Irmãos, por exemplo aqui, né, o rio. No capítulo 22, né, do verso 1 ao 5, que vai falar mais desse Éden vindouro. O rio. Em Gênesis 2:10 diz que no Éden nascia um rio que irrigava o jardim. Irmãos, o Jardim do Éden era uma dimensão, era um território grande, viu? Não era um negocinho assim, do tamanho dessa sala aqui, não. O Éden era imenso. O Jardim do Éden era muito grande. Então ali era como se fosse a casa do homem e da mulher, o lar deles. Eles iriam desfrutar ali na presença de Deus. Bom? Mas, irmãos, a ênfase não está tanto no rio ou na água, mas na palavra vida. O próprio texto diz que os rios da água da vida. Veja que interessante. Então, são símbolos, irmãos, em que vai demonstrar aí o que é referente ao nosso estado eterno, da salvação eterna. Irmãos, sim, só lembrando aos irmãos, Jesus ofereceu à mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, em João 4:10, água viva. Veja que interessante. Então tem tudo a ver com a graça do Senhor, com o derramado Espírito do Senhor na vida das pessoas. Disse para Nicodemos: vai nascer da água e do Espírito. Também outro que indica o Éden: não haverá maldição, né? Que diz lá nesse verso 3, né? Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Por que o texto está falando de maldição aqui? Porque no pecado lá no Éden foi o quê? Maldita é a terra por tua causa, Adão. Então maldição é por conta disso, irmãos. E aí, como houve no Éden, jamais será possível pecar no céu. E o povo viverá nela, e já não haverá maldição, porque Jerusalém habitará em segurança, diz lá em Zacarias 14:11. Veja que o Antigo Testamento já vem profetizando isso também, ok? E aqui, irmãos, veja que no verso 27 do capítulo 21, final do 21, diz assim: nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida e do Cordeiro. Veja que interessante, ele já vem mencionando quem não vai entrar: os impuros, os mentirosos. E aqui, queridos, é muito sério isso aqui. Nós não falamos muito, né, sobre essa questão dos praticantes da mentira, que resume bem a vida de impiedade. Que ama e pratica mentira não está falando somente aquele que mente com a boca, mas que leva uma vida mentirosa, de engano, confiando em suas próprias convicções. Então, o que ama e pratica mentira resume a vida ímpia, longe de Deus. Porque se ele fosse mencionar pecados aqui, ia passar uma lista e não acabava mais, né? Mas ele traz uma lista que represente um bloco gigantesco de pessoas. No Éden, voltando ao Éden,
eles estarão contemplando o Senhor. No Éden era no amanhecer, né, a viração do dia, que Deus aparecia, né? No novo céu, na nova terra, o relacionamento com Deus é sempre contemplando a face do Altíssimo. Ele menciona esse fato em outro lugar, diz lá em 1 João 3, 2b, né? 1 João 3, capítulo 3, verso 2, diz assim: mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Bendito seja o Senhor. E assim, Hebreus 12, 14 diz que sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja aí a obra da santificação sendo mencionada aí na Bíblia como requisito para contemplar a majestade do Senhor. Bom? E no verso 4 que diz isso, né? Contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então, irmãos, muitas questões aqui, a gente sabe que não é literal, como na sua fronte, né? Na testa lá de todo mundo o nome do Senhor. Não, o nome escrito na testa, como já falamos lá sobre a marca da besta, é ao pertencimento, tá? Nós pertencemos ao Senhor. Então, por isso o nome escrito na fronte, né? Pertencimento. Como isso é uma linguagem de escravatura, viu? Alguns que tinham uma menção na testa. A cura, a árvore da vida, irmãos. É interessante que ela só aparece só em Gênesis e em Apocalipse. Só em Gênesis e Apocalipse. No início de Gênesis e no fim de Apocalipse. Veja que interessante. A árvore da vida. Mas a árvore do paraíso restaurado provê cura para as nações, significando que seus habitantes podem desfrutar da vida eterna, isentos de necessidades físicas e espirituais. Esse é o significado da árvore da vida. Aí você olha aqui e lê o texto no verso 2, né? No final do verso 2 diz assim: dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aí, peraí, se a gente está no estado eterno, e a gente vai estar vendo uma árvore, e as folhas dela a gente vai passar na pele, e vai ser curado, vai tomar um chá dessa árvore e vai ser curado. Como é que vai ser isso? Irmãos, a linguagem que ele está tomando aqui significa que a cura não significa que a cura ainda seja desejada, tá? Mas que, ao contrário, ela simboliza a cura que já ocorreu no escatom, no fim de todas as coisas, e na descida da cidade eterna. Essa imagem provavelmente se refere tanto à cura física. Não haverá mais fome nem doença na Nova Jerusalém, quanto à cura espiritual. Todos estarão em um relacionamento correto com Deus, na cura espiritual. E na cura física, nenhuma doença, nada. Ou seja, irmãos, como nós mencionamos nosso estado eterno lá no capítulo 7, lá no final do segundo ciclo de Apocalipse, nós já falamos sobre isso, que seremos totalmente curados, não haverá luto, nem choro, nem dor. Então a árvore da vida está trazendo essa simbologia para nossas vidas, que promove cura quando chegarmos lá, bom? E assim, nenhuma dor, nada do que nos aconteceu aqui nos vai fazer, poxa, eu estou lá no céu aí triste, cabisbaixo, poxa, isso é impossível, vamos dizer assim, absolutamente impossível de ocorrer. Ai meu Deus, e agora fulano, meu amigo, está lá no inferno, está lá no lago de fogo, e nem vai querer pensar nisso, de tanto vislumbre da glória do Rei dos Reis, como a gestante, né? Como as dores de parto, haja dores,
depois que tem. A moça, ela quer só pegar, ela quer estar lá com ele. Hoje não é só abraçar, não, hoje é a selfie, né? Postar logo. Né? Aqui, ó. E compartilhar da alegria, né? Olha meu menino, olha meu filho. Aqui, ó, minha cria. Então, o vislumbre da glória celeste é muito maior do que um parto, né? De uma gestante. Esse quadro simboliza tanto a cura passada da obra redentora de Deus, quanto ao cuidado espiritual futuro do seu povo por toda a eternidade. Ok? Irmãos, a bênção do Senhor, poder contemplar o quanto Deus tem para nossas vidas. Lembra lá daqueles versículos que Paulo falou que nem olho ouviu, nem ouvido algum ouviu, nem olhos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem revelado para aqueles que o amam, né? Aí o verso seguinte continua assim: mas nolas revelou pelo seu Espírito. O que o texto está querendo dizer, irmãos, de Paulo? Cuidado para não mencionar esse texto e dizer que não é, não. Mas o que Paulo está dizendo é: nenhum olho humano, de pessoa ímpia, de pessoa impura, incircunciso espiritualmente, né? Nunca jamais contemplou. Mas nós que temos o Espírito, Ele se nos revelou. Está aqui a prova. Lá em Daniel está a prova. Lá em Ezequiel está a prova. Lá em Isaías está a prova. Lá em Zacarias está a prova. Lá em Gênesis está a prova de que Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então, muito cuidado quando a gente menciona esse texto, né? Nem olho ouviu, nem olhos. Deus nos revelou pelo seu Espírito.